Que lugar é esse? Obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos a esse webinar de sexta-feira, o último webinar dessa semana. Semana que vem teremos uma semana também bastante produtiva, bastante cheia, com várias novidades. Hoje nós estamos com esse destino fabuloso, que surpresa, com Adriano Brito, da GECOS, estamos com o Pará. Que surpresa as imagens, que beleza. Adriano, bem-vindo também, viu? Obrigado por estar participando conosco dessa capacitação, dessa oportunidade de mostrar o Pará para todos os agentes de viagens. Em nome da Diversa, em nome do Grupo Argo, agradeço a presença de todos vocês, aos convidados da Casa do Agente. Hoje aproveito aqui também a avisar que nós teremos um sorteio de um transfer in-out e mais um City Tour em Belém, né? E para uma pessoa, válido aí até abril, eu acho, né, Adriano, do ano que vem, abril, maio do ano que vem. Até maio do próximo ano. Até maio do próximo ano, isso, obrigado. Então, Adriano, a palavra é com você, muito obrigado e vamos mostrar essa beleza do Pará. Seja bem-vindo aí, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a Diversa pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui do nosso destino. E eu tenho uma grande missão hoje aqui junto com o pessoal da Diversa, que é encantar vocês com o nosso estado, né? Com o estado do Pará, né, James? Então a gente tem aí quase uma hora de apresentação com boas imagens, vídeo, um conteúdo bem legal, para que vocês conheçam tudo que o Pará tem para apresentar em relação a atrativos turísticos, né? Nosso estado ele é muito grande, muito rico, né? E eu vou compartilhar agora aqui a tela com vocês para que a gente comece a falar um pouquinho aqui do que a gente pode oferecer, do que a gente tem de melhor enquanto atrativos turísticos aqui no estado do Pará. Eu vou começar falando um pouco da GECOS rapidamente. Nós somos um receptivo que atua na região norte, na região nordeste do Maranhão, do país, do Brasil, né? A gente fica em Belém, no estado do Pará, e eu também fico em São Luís, lá no estado do Maranhão. E a gente tem um trabalho muito forte com turismo de experiência, né? Com roteiros mais segmentados, né? E nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Tem se falado muito em experiências, né? Os turistas vão buscar experiências novas, produtos diferenciados, vivências em cada local, em comunidades, né? E aí eu já começo falando para vocês que o Pará tem uma grande oportunidade, né? Para esse novo turista, né? Essa nova forma de realmente se fazer turismo. No nosso estado como um todo, todos os atrativos que nós temos, a gente não tem um turismo de massa, tá? Realmente são visitações muito exclusivas e muito únicas que a gente oferece para o passageiro quando chega aqui no nosso estado. Então, começando aqui com essa imagem aqui ao meio, né? É a bandeira do Pará, né? E no Pará, inclusive, quando você estiver, principalmente na capital Belém, facilmente você vai encontrar um paraense vestido com a bandeira, né? Vestido com a bandeira porque há camisas aqui em Belém que é com a bandeira pintada, a camisa inteira, né? Então, facilmente você vai encontrar o paraense aqui vestido com a bandeira do seu estado, e isso fortalece ainda mais o quanto o paraense ele defende e gosta da sua terra, né? Então, eu vou falar para vocês aqui várias coisas que vão aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês em relação ao nosso destino, e uma delas é essa, né? Então, você já imaginou, você no seu estado, né, vestido com uma camisa vestida com a bandeira do seu estado, né? Então, no Pará, a gente encontra isso facilmente. Essa tela agora, a gente vai falar dados gerais, tá, pessoal, do nosso estado, para vocês entenderem o tamanho, localização geográfica, né, o que a gente tem para oferecer aqui, nesse estado grande aqui da região norte. Então, o Pará, ele significa mar em tupi, é a origem do nome. É um estado que tem aí 1.250 quilômetros quadrados, é um dos maiores do Brasil, né? E fica na região norte. A gente tem divisa com o estado do Maranhão, o estado do Tocantins, Mato Grosso, e a gente tem também aqui o Amazonas, tá? E aí toda a parte das Guianas. Então a gente está bem estrategicamente localizado. Belém, que a capital é quase que uma ilha, a gente vai falar um pouco mais de Belém mais à frente.
é o mais rico e mais populoso da região norte. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Será que não é o Amazonas que é o mais populoso? No Amazonas ele é a maior extensão territorial, mas em população o estado do Pará é maior. E aí, riquezas, porque realmente são trabalhadas muitas riquezas ali no nosso estado, por conta principalmente da região amazônica. Então, nós temos 7,5 milhões de habitantes, são 144 municípios, e a nossa economia ela gira em torno da mineração, da agricultura, da pecuária, da indústria e do turismo. A nossa cultura, pessoal, ela é muito forte, é muito representativa para o estado. Então, a própria história da bandeira que eu comentei para vocês, né, é uma coisa que marca o quanto o paraense ele gosta do seu estado e ele defende muito o seu lugar, a sua terra. Então, aqui tem algumas imagens de um pouco da cultura do Pará. Então, nessa imagem que nós temos aqui do lado esquerdo do vídeo, é o carimbó, que é a dança mais tradicional que nós temos aqui. O carimbó você consegue encontrar em alguns períodos do ano, em alguns locais, em Belém, em alguns restaurantes, alguns bares. Eles têm apresentação de carimbó na Ilha do Marajó, em Alter do Chão, que nós vamos falar um pouco também, a gente tem a apresentação do carimbó. O Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa, uma manifestação religiosa, que hoje é a maior do mundo para o catolicismo, também não deixa de fazer parte da cultura do país, do nosso estado, né? Então, o Círio, a gente vai também falar um pouco sobre o Círio, mas hoje o Círio ele faz parte da cultura do paraense, tá? Então, família se prepara o ano inteiro para receber as pessoas em sua casa por conta do Círio de Nazaré. Então, a gente tem a parte de artes e cerâmica, né, que é muito forte nossa aqui. As embarcações, né, como a gente tem muitos rios navegáveis, e grande parte do tráfego que existe entre as cidades do estado são utilizados por embarcações regionais. Então, a construção naval é muito forte aqui. A gente usa muito os nossos rios aqui para fazer esse transporte. E aí, algumas danças regionais, como a marujada, né, que também é uma manifestação rítmica que nós temos aqui no estado. Então, o jeito de ser do paraense chama atenção e no Pará é cultivado o gosto pelas coisas da terra. E aí, não dá para você falar de Pará sem falar de gastronomia, né? Então, eu vou falar um pouco dos nossos sabores, né? A nossa gastronomia ela é considerada a mais rica culinária do Brasil, tem influências de diversas culturas, frutas e temperos exóticos, principalmente porque a gente tem base de buscar tudo da região amazônica, né? Então, toda a parte de frutas, temperos, ervas, né? Então, a gente realmente utiliza bem aí nos nossos pratos, na nossa gastronomia. Temos chefes renomados, né, a nível mundial hoje, que são de Belém, que são do Pará, e aí, inclusive, a gente pode apreciar esses restaurantes estando em Belém, principalmente, com essa gastronomia muito rica. Então, alguns pratos que a gente coloquei aqui nesse mosaico para vocês, vou começar falando do tacacá, que é esse primeiro que está aqui na tela do lado esquerdo. O tacacá, ele é feito com o sumo da mandioca brava, né? Mandioca, macaxeira, né? Como algumas regiões conhecem. Então, aquela planta ela é tirada, extraída, né, do solo, e aí se faz um processamento e tira aquele líquido dela que é o tucupi, né? E esse tucupi é a base para você fazer o tacacá. Ele é exprimido desse sumo, né? Um líquido amarelo, inclusive ele precisa ser cozinhado 7 dias, tá? Porque ele tem um veneno, que é o ácido cianídrico, né? Então, para que seja extraído esse veneno, né, ela cozinha 7 dias para poder consumir. Até uma brincadeira aqui no estado, né, que o pessoal fala assim, para se descobrir que tinha que se tomar o tucupi até 7 dias, 6 pessoas talvez tiveram que entregar a sua vida por isso, né? Porque testou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? É até uma brincadeira nossa aqui. Mas o tucupi, ele é base para muitos pratos hoje aqui do Pará. O açaí que está do lado direito aqui do vídeo, o açaí eu até brinco muito porque o Brasil inteiro consome açaí, só que só no Pará e no Maranhão também a gente consome de uma forma diferente, né? Na realidade, é ao contrário. O resto do Brasil consome o açaí de forma diferente do paraense, tá? Por quê? O açaí nós tomamos ele quase que in natura. Ele a fruta processada, né? Coloca-se um pouco de água e você toma ou ela pura, ou com um pouquinho de açúcar, ou com uma farinha.
e ele também acompanha os pratos. Então, você come no almoço, junto com carne, com peixe, com frango, no jantar, né? Esse negócio de colocar leite condensado, leite ninho, granola, isso aí é para o pessoal do Sudeste, do Sul, aí do resto do Nordeste que utiliza. Aqui no Pará é até um crime, eu aviso para vocês. Quem tiver vindo aqui para Belém ou para qualquer estado do Pará, e aí, for tomar um açaí, resolver botar qualquer outra coisa que não seja uma farinha de mandioca, o paraense vai ficar zangado, viu? Então, mas é a parte da nossa cultura isso, né? Então, a gente consome açaí realmente diferente de todo o resto do Brasil. E no Maranhão chama-se Jussara, né? Só que é em solo diferente, mas o consumo é muito parecido da forma como a gente consome aqui no Pará. Então, a gente tem a parte de frutos do mar, caranguejo, camarão, né? Que a gente tem também muito forte aqui na nossa região. As frutas amazônicas, como pupunha, o próprio açaí, nós temos o cupuaçu, né? Então, são frutas também que fazem parte aqui de toda a nossa base gastronômica. Temos também a maniçoba, que é essa imagem, terceira imagem aqui do lado esquerdo. A maniçoba é a feijoada do paraense, né? Ela leva os mesmos elementos da feijoada, tá? Porco, algumas partes bovinas, né? Só que, em vez de feijão, vai a maniva, tá? O que é a maniva? A maniva é a folha da mandioca, né? Ela é processada, né? E também ela precisa ser cozinhada 7 dias para tirar o sumo, né? Para tirar o veneno dessa planta. E aí, depois, a gente utiliza ela processada dentro, misturada com os elementos da feijoada, né? Porco, charque, né? E aí forma a maniçoba, que é a feijoada do paraense. E aí nós temos o filhote, que é um peixe muito predominante aqui na nossa região e delicioso. E aí também é importante vocês entenderem toda essa mistura de sabores que nós temos no Pará, porque torna-se realmente essa gastronomia única. Alguns pratos, ao primeiro contato, você sente, né, aquele gosto diferenciado, exótico, tá? Mas, assim, são pratos maravilhosos e que hoje o mundo inteiro chefes do mundo inteiro vêm até o Pará para conhecer um pouco mais dessa gastronomia. Agora eu vou mostrar um pouquinho do mapa, né, aqui do nosso estado. Vou colocar algumas setas para vocês entenderem a localização das regiões turísticas, tá? Essa primeira seta que eu coloquei é em Belém, que é na capital. Tá? Então, aqui é a capital Belém. Como eu falei para vocês, Belém é quase que uma ilha, porque ela é cortada por vários rios, né? E aí, a cidade é muito grande, muito bem estruturada. Eu vou falar um pouco de Belém mais na frente. Temos aqui Ilha do Marajó, que é essa ilha aqui em frente a Belém. Tá? A Ilha do Marajó, que tem 14 municípios, é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Aqui, mais para o lado esquerdo, é Santarém. Santarém, que já está aqui para a região do Rio Tapajós. E aí, próximo de Santarém, a gente tem o Alter do Chão, que é o nosso Caribe brasileiro, tá? Que é um dos destinos turísticos mais belos aqui do nosso Brasil. Aqui do outro lado, vou falar de Bragança. Tá? Bragança é um destino que está começando a se desenvolver o turismo para essa região. Há um fato de que os portugueses, quando entraram no estado do Pará pela primeira vez, né, lá na colonização, Bragança foi um dos primeiros locais que eles pisaram, tá? Então, Bragança tem uma riqueza histórica muito forte, tem a parte de pesca e de produção de farinha também, que é muito interessante de conhecer. Esse local, Bragança, a gente está estruturando ainda roteiros turísticos para lá. E aqui embaixo, não tem um nome, mas é Paraopebas, tá? Paraopebas, pessoal, fica aqui no sul do estado, é uma área que ela é de extração de minério, tá? É uma cidade que ela cresceu muito, a Vale tem uma forte atuação lá, e também é uma área de muitas terras indígenas, né? Então, Paraopebas ela está começando a desenvolver o turismo para lá, estão estruturando os vários roteiros, o município, né, de Paraopebas desenvolveu uma produção turística lá, então alguns roteiros foram desenhados, inclusive roteiros onde você pode visitar algumas tribos indígenas que ficam ali naquela região. E aí, mais próximo, a gente tem aqui os estados que fazem divisa, né? Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, e aqui em cima, Roraima, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e o Amapá. Então, a gente faz a divisa com vários estados aí da região norte e também o Maranhão na região nordeste. E aí eu vou agora começar a falar de Belém.
e aí vou mostrar algumas imagens do que a gente pode apresentar para o turista, né? Os agentes podem apresentar enquanto produto turístico aqui na capital. Então, Belém, que é a capital do estado, 1.100 km², é conhecido como a metrópole da Amazônia pelo tamanho da cidade, a riqueza que a cidade tem, né, e toda a estrutura que ela oferece. 2,5 milhões de habitantes, fez 404 anos agora em janeiro desse ano. E aí, o que nós temos em Belém? Né? Nós temos monumentos, né, históricos, parques ecológicos, temos alguns museus, Teatro da Paz, que é um dos mais belos do Brasil, temos o Museu Emílio Guild, que é o Museu de Pesquisa Científica da Amazônia, o Mercado Ver-o-Peso, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, e temos o Círio de Nazaré, que é essa manifestação religiosa aí que vocês vão conhecer um pouco mais agora. Então, como que a gente chega no Pará, como que a gente chega em Belém, né, na capital? Temos um aeroporto internacional, o aeroporto ele tem uma estrutura muito boa, né, todo climatizado, tá? É muito preparado o aeroporto de Belém. Tem uma capacidade para 7,7 milhões de habitantes, de passageiros, quase 8 milhões. Temos um movimento aí, em 2019, que a Infraero registrou, de 3,5 milhões. Né? Então, ainda tem uma escala para poder atender uma demanda maior de passageiros para o estado. E aí os voos diretos que o Belém tem, né, o aeroporto de Belém tem, né, eu trouxe para vocês aqui os dados que são dados gerais, né, claro que isso deve mudar, mas para vocês entenderem como uma malha aérea para Belém é uma malha bem estruturada. Então, Rio, São Paulo, Guarulhos e Congonhas, né, voo direto, Brasília, BH, Manaus, Recife, Fortaleza e São Luís, e também conexões internacionais, né, Miami, Fort Lauderdale, Lisboa, Cayenne e Paramaribo. Então, a gente tem aí uma boa oferta de malha aérea para os passageiros que desejam visitar o nosso estado. Então, eu vou começar agora um passeio virtual com vocês, vou mostrar algumas imagens, explicar um pouquinho de todos esses atrativos que nós temos aqui na capital. Então, para começar, né, para que vocês logo se encantem com Belém, então essa é uma vista aérea de Belém, da Praça da República. Aqui a gente consegue ver tanto a praça, que é esse local que vocês estão vendo aqui com esse verde, e também o Teatro da Paz. Tá? Esse teatro é muito bonito, inclusive foi reaberto recentemente, já pode se fazer visitação agendada. Tá? E um detalhe importante, aqui no estado algumas regiões já reabriram, tá? Então Belém, o comércio já está funcionando, tá? Claro, seguindo todos os protocolos e as medidas sanitárias que a gente deve seguir. E as regiões turísticas, por exemplo, o teatro já pode ser visitado, as praças a gente já pode visitar, né? Alguns museus ainda estão começando a reabrir, tá? Então, não são todos, né? Mas a gente está começando a ter uma reação agora nesse segunda quinzena do mês de julho, e também agora, começando agosto, provavelmente os museus devem voltar a atender passageiros, só que com um agendamento, né? Então, é importante que a gente tenha aí esse contato muito prévio aí com o receptivo, com a operadora, para que a gente possa agendar direitinho os passeios. Essa Praça da República, aos domingos, acontece uma feira, onde você pode comprar vários artesanatos, comer um pouco da gastronomia local, então aproveitar bem aqui a região. Próximo dessa praça também tem alguns hotéis, como o Princesa Louçã, que era o antigo Hotel Hilton, que fica bem em frente a essa praça. Aqui na Praça da República também, na época do Círio, monta-se uma arquibancada para você poder apreciar a trasladação, né, que são as procissões que acontecem aqui aos sábados e aos domingos, tá? Então, uma praça muito bonita, muito grande. Belém, como vocês podem ver, ela é toda cercada realmente de verde. Você realmente se sente dentro de uma cidade amazônica. Essa é uma imagem mais aproximada do Teatro da Paz. E aqui é uma imagem interna do teatro, tá? Então, inclusive, quando eu tirei essa foto, a Filarmônica de Belém estava ensaiando, né? Então, foi um momento muito bacana. E aí também o visitante pode apreciar e fazer a visitação interna no teatro, que dura em torno de 40 minutos. Aqui o túnel das Mangueiras, tá? Então, como eu falei para vocês, Belém tem muito verde e a mangueira, né? A árvore da mangueira, ela é a mais tradicional aqui, é o que tem mais na nossa região. Foi feito, inclusive, um planejamento para que se mantesse essas mangueiras aqui na capital Belém, né? E aí, inclusive, né, se tem mangueira, tem que ter manga, né? Tem as épocas da fruta. E aí a gente até brinca que você caminhando em Belém, uma manga pode cair na tua frente, né? Tem que ter cuidado para não cair na sua cabeça. Mas
Isso é tão forte aqui na cidade que os seguros de carro não cobrem mais acidentes com manga. Vocês já viram isso em algum local, né? Então, um acidente com manga é uma manga cair em cima do capô do carro, né? Já aconteceu isso comigo, inclusive. Mas é uma curiosidade, né? Eu falei que vai ter muita curiosidade para falar para vocês, né? Então, isso é uma das curiosidades que nós temos aqui na capital. Essa é a Estação das Docas. Tá? A Estação das Docas é um complexo turístico que nós temos aqui na cidade, fica na Baía do Guajará, que é a baía que cerca a cidade de Belém. Tem uma vista fantástica para essa baía e para as ilhas que formam em frente a Belém. Nessa Estação das Docas, a gente tem aqui uma boa estrutura de restaurantes com gastronomia local. Temos um museu onde ele conta um pouquinho de como foi a construção dessa estação, porque aqui era a antiga Companhia de Docas do Pará, né? Então, quando os navios vinham atracar, né, ainda tem na realidade, o porto que fica ao lado da estação, né, que recebe navios de carga, alguns navios de cruzeiro, né? E a estação ela virou, na realidade, um complexo turístico. Então, você tem o museu, você tem a gastronomia, você tem artesãos, né, que vendem seu artesanato aqui, e tem também um centro de convenções para fazer alguns eventos menores, né? Então, a estação ela fica, inclusive, ao lado do Mercado Ver o Peso. Então, no city tour que nós fazemos, que é o que eu estou mostrando para vocês em imagem, é mais ou menos um city tour aqui pela capital, né? Então, a gente também conhece a Estação das Docas. A vida noturna também em Belém, ela gira muito em torno aqui da estação. Alguns restaurantes colocam música ao vivo, tem um palco flutuante, né? Então, é muito bacana esse local. Ao lado dela tem o Mercado Ver o Peso, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, que eu comentei com vocês. O mercado ele é um complexo, tem essa feira aberta. Tem ao lado, que esse prédio amarelo que vocês estão vendo aqui na tela, que é o mercado de peixe, e em frente é o mercado de carnes, que é o mercado de ferro, né? Uma estrutura que foi construída pelos portugueses, muito bonita, eu vou mostrar para vocês. E no Ver o Peso a gente tem várias curiosidades aqui, né? Ele é todo segmentado. Você tem a área de alimentação, né? Onde tem algumas barraquinhas ali que vendem um peixe frito com açaí, que eu aconselho quem está em Belém provar, né? Temos aqui a área das frutas, das sementes e das ervas. Então, esse é o mercado de ferro, que fica bem em frente ao mercado de peixe, que é a estrutura toda de ferro. Tá? Então, esse é o mercado de carnes hoje, vende carnes aqui. Né? E aí, no Ver o Peso, a gente tem essa curiosidade aqui, que são os banhos do Pará. Né? Eu acredito que algumas das pessoas já devem ter ouvido falar nesses banhos, né? Mas pelos nomes aí, vocês já devem estar pensando, vem cá, mas para que é isso? Né? Um banho de chamar dinheiro, né? Um banho para quebrar feitiço, um banho do verdadeiro amor, né? O banho do chama freguês, né? Então, assim, esses banhos são banhos que são produzidos por algumas pessoas da comunidade, né? Onde eles acreditam que se você tomar esse banho, ele vai resolver os seus problemas, né? Então, é muito interessante isso. Inclusive, a gente pode comprar esses banhos no Mercado Ver o Peso. E aí, a gente trabalha com a barraca da Dona Cheirosinha, que é uma das pessoas que vendem esses banhos. E ela te explica, ela pergunta qual é o teu problema, o que você quer solucionar, e ela já tem a solução na tua frente. Até algumas pessoas ficam, não inventaram no banho do Covid, né? Mas isso aí é para frente. Isso aqui realmente tem uma energia amazônica muito forte e é muito legal a gente conhecer aqui essa parte aqui dessa cultura nossa aqui no Pará. Se vocês, inclusive, quiserem encomendas de banho, tá? Vou deixar aí o contato do pessoal da Diversa, vocês mandam para cá, a gente envia para vocês. Esse é o fruto do açaí, tá? Poucas pessoas conhecem o fruto do açaí, né? Então, essa frutinha aí que parece uma jabuticaba, né? Então, e aí, como eu falei para vocês, a gente consome de forma diferente, coloca no processador, ela vai bater, e aí aquele sumo que sai, a gente põe um pouquinho de água e toma in natura ou com um pouquinho de açúcar. Então, o açaí realmente ele é consumido de forma diferente aqui na nossa região. Na realidade, como eu falei, né? O Brasil consome açaí diferente do paraense. E aí eu vou começar agora a mostrar para vocês aqui um local chamado Complexo Feliz Lusitânia, que é uma área onde Belém foi fundada, né? Onde os portugueses pisaram pela primeira vez aqui para fundar a capital Belém, na época se transformou em capitania hereditária, enfim. E aí nós temos aqui a Catedral da Sé, que é uma das principais igrejas que nós temos aqui na região, inclusive Cid de Nazaré, né? As procissões acontecem entre essa catedral e entre a Basílica de Nazaré, e a gente pode também fazer uma visitação interna na catedral. E esse aqui é o Complexo Feliz Lusitânia, né? Onde a gente tem a catedral, que é o fundo, aqui na frente a Casa das 11 Janelas, que é um museu,
Aqui ao lado direito, né, nós temos um pier, onde tem um navio da Marinha atracado, que também é um museu para se fazer visitação. Temos a igreja de Santo Alexandre, que fica aqui no cantinho do lado esquerdo da imagem, e temos o Forte do Presépio, que é um forte que foi construído na fundação de Belém, que é esse forte aqui. Esse forte também a gente faz a visitação interna, tá? E aí tem alguns canhões da época, né? Então, e aí tem uma vista muito bonita para a Bahia. E aqui a igreja de Santo Alexandre, que é onde fica o Museu de Arte Sacra, né? Onde você pode também conhecer esse museu. Temos o Polo Joalheiro. Esse polo é muito curioso, é muito interessante. Esse polo ele foi construído num local onde era uma cadeia. Era um presídio, né, um antigo presídio estadual do Pará, que ficava numa região central do estado, né, central da capital Belém. E aí, como a gente tem muitos misticismos aqui na nossa região, né, então, esse presídio aconteceu uma grande rebelião nele, ele foi desativado, né, infelizmente, muitas pessoas vieram a óbito na época dessa rebelião, e aí ele foi desativado e ficou o prédio abandonado aí, no centro de Belém. E aí houve um projeto, né, da Secretaria de Turismo do Estado, junto com o governo do Estado, e aí transformaram esse presídio num polo de Jorge do Pará, né? Então, toda essa imagem que vocês estão vendo aqui são pedras, deixa eu voltar, são pedras preciosas, né, que foram colocadas aqui, são extraídas da região amazônica, foram colocadas aqui nesse polo, tá? Justamente para reenergizar o local, tá? Então, como houve uma época muito complicada, né, porque era um presídio e tudo, então foi preservado toda a estrutura do prédio, ele passou por uma reforma, inclusive as antigas celas, né, que eram utilizadas no presídio, agora são, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, essas celas aqui, onde ficam os ourives, né, os joalheiros do Estado. Então, eles ficam aqui vendendo e produzindo peças, né, com essas pedras preciosas, né? E aí, aqui também, nessa região do polo, a gente tem ainda uma área de centro de convenções, onde pode se fazer evento, e foi preservado uma cela, como que era antigamente, para que o turista possa ver e comprovar que realmente era um presídio aqui. Então, o Polo de Olheira é muito legal, é fantástico esse local. Ao você entrar, você já sente uma energia diferente no lugar. Então, é fabuloso a visita aqui. E a Basílica de Nazaré é o ponto alto do Círio, né, onde as comemorações do Círio de Nazaré acontecem aqui. Em frente ela tem a Praça do Círio, onde acontecem alguns eventos, né, algumas festas. E aí as procissões elas se fazem entre a Basílica e a Catedral da Sé. E aí tem várias formas de se fazer. Tem a procissão de motoqueiros, a pé, de carro e também a fluvial, que eu vou mostrar para vocês. Essa é uma imagem interna da Basílica. Acontecem missas aqui o dia inteiro, ela está aberta, está funcionando, mas com horários restritos e quantidade de pessoas também restritas. E aí o Círio de Nazaré, né, como eu comentei com vocês, hoje é a maior manifestação católica do mundo. O Círio acontece ali no feriado do dia 12, né, como referência aí, Nossa Senhora Aparecida, né? E aí acontece geralmente no segundo final de semana de outubro, tá? Então, a festa é de sexta, sábado e domingo. Então, Belém, geralmente, a cidade ela se prepara meses antes, mas na sexta-feira ela já começa a fechar várias ruas, várias avenidas, para poder se preparar para o Círio de Nazaré. Então, a gente tem pacotes para o Círio junto com a Diversa, a gente, inclusive, até recomenda que esses pacotes, o cliente chegue pelo menos na quarta-feira ou na quinta, né, para poder fazer um City Tour em Belém, porque na sexta começam as programações. E aí fica até segunda ou terça-feira da semana seguinte, tá? E aqui a Romaria Fluvial, que é um dos passeios que nós trabalhamos durante o Círio de Nazaré. Essa Romaria, Nossa Senhora vai em uma dessas embarcações, que é a embarcação da Marinha, e aí várias outras embarcações acompanham em formato de procissão. Sai de Quaraci, que é próximo de Belém, é um distrito, eu vou falar um pouco de Quaraci também, né, mais para frente. E aí a gente segue pela Bahia até chegar na Estação das Docas, tá? E aí essas embarcações, cada uma tem a sua programação, tem missas, café da manhã, né? Então, e aí vai acompanhando aí, a gente começa mais ou menos às 6 da manhã e vai até próximo do meio-dia, 1 hora da tarde.
Esse é o Parque da Residência. Agora a gente vai falar um pouquinho dos parques ecológicos que a gente tem dentro de Belém. Um deles é o Parque da Residência, onde fica a sede do governo. O Mangal das Garças, que é um outro parque ecológico que nós temos em Belém. E aí, aqui no Mangal, você tem esse mirante para você ter uma vista panorâmica do próprio Mangal e da cidade de Belém. Dentro do Mangal também tem um borboletário, tem várias espécies da fauna e da flora amazônica que a gente conhece durante a visitação aqui ao Mangal. E tem também um restaurante muito bom chamado Mangal das Garças, que fica aqui dentro desse parque. E o Museu Emílio Guild, que é o Museu de Pesquisa Científica da Amazônia. Então, pesquisadores do mundo inteiro vêm até esse museu para poder pesquisar sobre essas espécies amazônicas, né? Então, aqui a gente tem fauna e flora amazônica e tem também um pequeno museu com espécies que estão passando por tratamento, né? Estão sendo recuperadas para se readaptar ao ambiente da floresta, né? Então, nesse momento tinha uma onça lá, eu fotografei, né? Então, essa onça está passando por uma reabilitação para voltar para o seu habitat natural. Então, esse museu não é um museu que ele é para fazer só visitação, né? Ele realmente tem o objetivo de cuidar desses animais para eles voltarem para o seu habitat natural. E aqui a vista da Baía do Guajará, em frente a Belém a gente tem várias ilhas, né? Então, quando a gente vai atravessar por alguma dessas ilhas, por exemplo, a Ilha do Cumbu, que é uma ilha que eu vou falar agora para vocês, nós temos passeio nessa ilha, a gente tem essa vista de Belém, que é uma vista muito bonita. E aqui a Ilha do Cumbu, temos passeios para fazer nessa ilha. Essa ilha nós temos tem um trabalho da comunidade com a cultura de produzir o cacau, né? Então eles cultivam o cacau aqui e produzem um chocolate artesanal, né? É um projeto chamado Filhas do Cumbu, e quem lidera esse projeto é a dona Nena, né? E aí ela tem um espaço onde ela produziu uma trilha, né? Organizou uma trilha para conhecer essa plantação de cacau. Ela explica todo esse processo de você plantar, colher, preparar a semente e produzir o chocolate, né? Então, é muito interessante a visitação aqui. E aí, além disso, você provar um chocolatezinho feito na hora ali, pela dona Nena e pela comunidade, tá? Então, aqui também a gente tem algumas trilhas que a gente pode fazer, trilhas que podem ser guiadas, mostrando um pouco dessa floresta que nós temos aqui, que é tudo Amazônia, tá? Podemos também tomar banho aqui no rio, nos igarapés, e almoçar aqui nos restaurantes da comunidade. Como vocês podem ver, são todos palafitas, porque o rio ele sobe um pouquinho o nível, né? E aí a gente faz esses passeios de lancha. Essa é uma visão mais ampla aí dos furos, né, dos igarapés que a gente atravessa durante essa visitação aqui na Ilha do Cumbu. E aí o tour gastronômico, nós temos duas opções de tour gastronômico aqui no Pará, né? Não pode deixar de ter tour gastronômico aqui no nosso estado. Então, a gente tem passeio de 1 dia e de 3 dias só sobre a gastronomia do Pará. Então, a gente tem alguns parceiros, né, como o Instituto Paulo Martins, que é um dos pioneiros de gastronomia do Pará. Então, a gente tem uma chefe, que é a Daniela Martins, que ela acompanha o turista numa visitação no mercado, explica como que é feito os pratos, né? E a gente degusta aí todo um pouco dessa gastronomia do Pará durante esse roteiro. Então, de 1 dia a gente faz só em Belém, e de 3 dias a gente faz em Belém e faz em algumas comunidades próximas de Belém e também em Bragança, onde tem a produção de farinha. Túnel das Mangueiras e a chuva, a gente brinca, né, que em Belém todo dia chove, chove todo dia, às 16 horas, 20 minutos, né? Que precisão, né? Mas é porque realmente no final da tarde nós temos aqui uma chuvinha para poder refrescar aqui, porque o nosso clima é bem quente, né? Quente e úmido, mas fica bem abafado. Mas aí a gente tem também essa chuvinha no final da tarde e não atrapalha os passeios, tá? Nosso período de chuvas aqui é mais no primeiro semestre, né? Começa na realidade em dezembro e vai até meados de maio, né? Com chuvas mais fortes, mas chove o ano inteiro e aí as chuvas são mais rápidas nos outros períodos. E aí eu vou para Iquaraci, que fica a 30 quilômetros de Belém, é um distrito. E aqui é onde fica toda a parte de artesanato com base em cerâmica, tá? Essa é a feira de artesanato do Paracuri, onde tem cerâmica marajoara e tapajônica. Então, essa aqui é um exemplo das marajoaras, né? Que tem esses vasos com esses desenhos diferentes, né? Então, essa é uma característica dos desenhos marajoaras. E aí, também temos a Ilha do Mosqueiro, que é uma ilha que fica a 70 quilômetros de Belém. A gente faz o passeio de carro o dia todo para chegar lá.
é mais ou menos 1h30 de carro saindo de Belém, e aqui é onde tem praia de rio com onda, tá? Então, Mosqueiro é água doce, tudo que vocês estão vendo aí é mar, né? E temos o centro da cidade, onde a gente tem uma feira da tapioca, né? Onde são feitas as tapioquinhas, tem mais de 200 tipos de tapioca aqui nessa feira, e aí dá para a gente também levar o turista para ele degustar um pouco dessa gastronomia aqui, que é em volta da tapioca. Então, temos aqui, essa feira acontece todos os dias, e aí são as mulheres que têm ali essas barraquinhas, onde elas produzem e vendem a tapioca. E aí, finalizando aqui Belém, temos o centro de convenções, que é o Hangar. Tá? Belém ele cresceu muito para turismo de negócio, tá? Principalmente por conta do Hangar. É um centro de eventos que tem capacidade para estar 5 mil pessoas, várias salas de reunião, sala de palestra. É muito bem estruturado e fica próximo do aeroporto, aproximadamente 5 minutos. Tá? A rede hoteleira de Belém, pessoal, ela é muito corporativa. Tá? Então, são hotéis mais corporativos, hotéis verticais, né? Como o Hotel Princesa Louçã, que eu comentei, Belém Soft, tem o pessoal da Rede Accor, que tem o Boulevard, o Mercury Boulevard, o Mercury, e aí temos um hotel que é chamado Quinta de Pedras, Átrio Quinta de Pedras, que ele foi construído, era um antigo convento, e aí ele já tem uma pegada mais de turismo de charme, né? Já é mais charmoso, e você pode também oferecer para esse segmento de passageiro. Vamos passar um vídeo rapidinho de Belém aqui para a gente seguir, para fechar aqui Belém. Pensa em um lugar com mais de 400 anos de história, com ruas e praças adornadas por mangueiras. Pense em milhões de fiéis professando sua fé. Prove a melhor gastronomia do país e soube juntar sabores nativos com referências de todo o mundo. Pense em cultura. Que lugar é esse? É Belém do Pará. Surpreenda-se. Visite Belém. Experimente o Pará. E aí, saindo de Belém, a gente vai olhar para a Ilha do Marajó. É a maior ilha fluvio-marítima do mundo, tem o maior rebanho de búfalos do Brasil, né? E tem belas praias e igarapés, e a gente pratica muito aqui o ecoturismo, o turismo contemplativo, onde você está em contato com a natureza e com a Amazônia. A gente até brinca aqui nessa imagem, pessoal, não são pedras que vocês estão vendo aqui, tá? São búfalos, né? E aí é o vaqueiro domando o búfalo para atravessar o campo alagado. A gente já fala também que tem esse esporte, né? Que é chamado de surf no búfalo, né? Que quem pratica são só os vaqueiros, tá? Não é para turista, tá? A gente tem uma outra experiência para o turista que a gente vai mostrar. Mas facilmente, quando você está visitando o Marajó, você olha o vaqueiro domando aquele rebanho. E se for numa época de chuvas, né? O campo vai estar bem alagado, bem verdinho, você pode apreciar aqui esse surf no búfalo, né? Aqui é um mapa da Ilha do Marajó, para vocês verem como que é a localização da Ilha do Marajó em relação a Belém. Belém está aqui nessa estrelinha branca com azul. E aí a Ilha de Marajó é toda essa ilha que vocês estão vendo aí. Ela é muito grande, tem 14 municípios. E a principal cidade que a gente utiliza como base para receber o turista é Soure, que é a cidade que é conhecida como a capital do Marajó, onde tem realmente a maior estrutura e infraestrutura para turismo. Então, como se chega lá no Marajó? A gente tem algumas alternativas, mas a principal é essa, que é de lancha. É uma lancha que transporta até 120 passageiros, tá? Com ar-condicionado, banheiro, ela é bem estruturada. E saindo de Belém até Soure, ou até o Porto do Camará, vai depender do dia que o passageiro for fazer o percurso, são em torno de 2h30. Temos a alternativa também de ferryboat, saindo de Quaraci, para quem quiser ir de carro e levar seu carro, né? Só que a gente não utiliza para o turismo. Ou então de navio, quando a lancha está com a capacidade já cheia, a gente utiliza o navio, que são 600 passageiros, tem uma classe executiva com 40 lugares, que é o que a gente utiliza para o turismo, tá? Então, esse navio ele já leva 4 horas de viagem, mas a gente sempre recomenda a lancha, né? Até porque ela é mais rápida, e aí tem mais conforto também para o passageiro para fazer essa travessia. Mas tem clientes que gostam de, né, experimentar um navio regional, né? Então, a gente também pode oferecer essa possibilidade. E aí, fazendo o nosso tour virtual, vou começar aqui mostrando o búfalo, né? Então, facilmente, você estando lá no Marajó, você vai ver o búfalo no meio da cidade, tá? Ele realmente é um atrativo, né? Ele convive com a comunidade do Marajó, né? Então,
é isso que vocês estão vendo aqui, no meio da rua, os carros passando, né? Então, eles convivem muito bem com a comunidade, né? Inclusive, você pode chegar até próximo num búfalo desse, né? Porque ele já está acostumado a viver no meio da cidade, né? E aí, geralmente, os vaqueiros estão tocando esse rebanho, mudando de um local para outro, né? Então, é bem interessante. E aqui, no Marajó, a gente visita as fazendas marajoaras, né? Durante os passeios. E aqui é uma das fazendas que nós visitamos para conhecer toda a fauna e a flora que a gente tem na ilha, que é amazônica, né? E também para conhecer aí o búfalo e contar um pouquinho de como que ele chegou no Marajó, quais são as espécies de búfalo, que tem uma curiosidade, que é a espécie de búfalo, ela é a raça do búfalo, né, de acordo com o chifre, né? Dependendo do formato do chifre, é uma raça diferente. Então, são 4 raças, e aí a gente vai contando a história e mostrando para o passageiro sobre esse animal curioso. Essa raça, inclusive, ela também tem uma curiosidade, esse chifre dele precisa ser cerrado o tempo todo pelo vaqueiro, porque ele pode chegar a furar o crânio do boi, né? Então, ele está o tempo todo observando esse tipo de raça, né? Uma curiosidade para vocês entenderem como é fantástico esse animal, e a gente tem uma experiência com ele também aqui no Marajó. Temos uma outra fazenda que nós visitamos, que é a Fazenda São Jerônimo, onde a gente tem um circuito fazendo uma trilha pela mata. No final do circuito, nós temos uma canoa que vai te esperar e aí vai seguir por esse igarapé. Chegando nessa praia, o Marajó também tem praias maravilhosas, né, que é essa praia do Goiabal. No final dessa praia, a gente tem uma trilha, que é uma trilha suspensa sobre o mangue, tá? E aí, no final dessa trilha, tem um búfalo te esperando, né? Então, é aí que a gente tem a primeira experiência com o búfalo, além da apreciação dele, que é a montaria de búfalo, né? Então, os clientes, eles podem, inclusive, experimentar essa montaria, tá? E aí eles podem caminhar com esse búfalo aí, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos de trilha até chegar na sede da fazenda, tá? É uma experiência muito boa, tá? Eu vi que o Gêmeo já balançou assim com a cabeça, preocupado, né? Mas, assim, é muito tranquilo, tá? Eu falo que até é mais gostoso do que você andar a cavalo, porque ele é um animal que anda bem lento, né? Ele é pesadão, né? Grandão, então você realmente se sente bem, bem confortável ali montado nele. E é tão gostoso, né? Que olha essa imagem que vocês estão vendo. Né? Essa é uma turista que esteve conosco lá quando a gente estava fazendo algumas filmagens, né? E aí ela falou assim, eu quero... Na época estava passando uma novela, né? Essa novela foi feita aqui no Marajó, inclusive o cenário, né? E aí ela fala, eu vi na novela, eu quero atravessar um campo alagado com um búfalo, né? E aí o nosso guia, não, a gente pode experimentar, né? E aí ele foi seguindo ela, né? E aí ela fez essa... Eu falei, posso divulgar essa imagem? Ela, não, fica à vontade. É uma cliente, inclusive, do Rio, que fez esse circuito e aí mostrou o quanto é gostoso fazer aí essa montaria de búfalo. Adriano, eu não quero montar nesse búfalo, né? Você tem um cavalo marajoara que também pode fazer a montaria. Mas eu não quero a cavalo. A gente pode ir a pé, né? Mas você tem aí essa experiência que a gente faz ali na ilha. Essa é uma praia do Pesqueiro, que é uma das praias mais bonitas que a gente visita. Eu falo que nem só de búfalo vive Marajó, né? Mas a gente tem também praias maravilhosas. Aqui outra imagem da praia. E aí sempre o mangue, tá, pessoal? A gente tem uma área muito rica de mangue, né? Aqui na nossa região. E aí o manguezal, ele tá o tempo todo aí desenhando o nosso cenário, tá? E aí outra experiência que a gente tem com os búfalos é o queijo marajoara, que é a famosa mussarela de búfalo, né? Então, o turista ele pode experimentar essa mussarela fresquinha, né? Feita ali na hora. Essa aqui é uma fábrica que é dentro de uma fazenda marajoara, tá? Então, a gente, inclusive, visita essa fazenda e aí você tem a oportunidade de ordenhar a búfala e acompanhar todo o processo de fabricação desse queijo, inclusive provar o leite, né? Que é fantástico e rico de muita proteína, tá? E aí outra parte também que a gente trabalha no Marajó é o artesanato, que aí nós temos tanto a parte de cerâmica quanto o artesanato que é feito com couro do búfalo, né? Como vocês podem ver aqui algumas bolsas, né? Produzidas, chinelos, acessórios com pulseiras, brincos, né? Então tem muita coisa que eles fazem aqui com o couro do búfalo. E esse aqui é uma outra arte, né? Que é tanto a cerâmica quanto a escultura em madeira, né? Então, essas esculturas, essas peças são todas esculpidas em madeira. Essas madeiras são extraídas do próprio mangue, tá? Então, é muito bacana. A gente visita esse projeto, inclusive, é de um artesão chamado Ronaldo Guedes,
que tem um projeto muito bacana com a comunidade do Marajó e com os jovens da ilha, onde ele ensina essa cultura do artesanato. E agora eu vou finalizar o Marajó aqui mostrando um videozinho sobre o Marajó. Pensa em um lugar onde a calmaria do rio encontra a rebeldia do mar. Em pradarias extensas, como as de continente, onde búfalos correm soltos em mais de 2.500 ilhas. Então, prove a culinária nativa, de gente alegre e sua cultura ancestral. Que lugar é esse? É o Marajó. Surpreenda-se. Visite o Marajó. Experimente o Pará. Então, pessoal, o Marajó, a gente recomenda aqui pelo menos 2 noites na ilha, máximo de 3 noites, tá? Dá para se hospedar, inclusive, em Fazenda Marajoara. A gente tem pacote para fazer hospedagem na Fazenda Marajoara, caso o cliente queira experimentar essa hospedagem aqui em fazenda, mas também tem alguns hotéis, são pequenos hotéis, não são grandes estruturas, né? São pousadas pequenas, como o Casarão da Amazônia, o Hotel Marajó e o Pousado Canto do Francês. Então, são pousadas com estruturas de no máximo 12 a 17 quartos, tá? Então, a gente tem aí realmente um turismo muito segmentado, não é para turismo de massa, como eu comentei para vocês no começo. E aí a gente sempre casa com Belém, né? Então, você pode fazer Belém com Ilha do Marajó 7 dias, por exemplo, onde você faz 3 dias no Marajó, com 2 noites, e 4 dias em Belém. E aí a gente pode aproveitar esses 4 dias em Belém para fazer uma parte desses passeios que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Então, o que é muito interessante você fazer essa conciliação e sempre deixar o passageiro para ficar um tempo em Belém e ficar um tempo no Marajó, para que ele possa aproveitar bastante aqui a região. E aí, saindo agora do Marajó, a gente vai aqui para o nosso último destino, né, que é Alter do Chão. Tá? O último, mas não menos importante. Tá? Vou começar falando de Santarém, que é o portão de entrada, tá, para Alter do Chão. Tá? Santarém, que é a segunda maior cidade do estado do Pará, ela tem uma estrutura muito forte, né, onde vários negócios, né, principalmente a parte de transporte de cargas, né, o porto de Santarém é um porto muito bom, muito bem estruturado, é recebido tanto navios de carga quanto navios de cruzeiro, principalmente cruzeiros internacionais, alemães, franceses, né? Eles param aqui na região de Santarém para conhecer Alter do Chão. Né? Então, a gente tem hoje já rota de vários navios de cruzeiro já aqui, não só Alter do Chão e Santarém, né? Como o próprio Belém, o estado do Pará tem aí esse turismo forte aí de receber esses cruzeiros internacionais. Né? Então, o portão de entrada é Santarém. Nós temos um aeroporto em Santarém, né, onde recebe voos comerciais, a Latam e a Azul e a Gol operam aqui, principalmente a Azul, tem um trabalho mais forte de voos aqui para essa região. E aí eu vou começar a fazer um tour virtual aqui para mostrar para vocês Santarém e Alter do Chão. Então, essa é uma imagem aérea aqui da região portuária de Santarém. Santarém, pessoal, nem precisa se hospedar em Santarém para ir até Alter do Chão, tá? Você pode chegar no aeroporto de Santarém, 30 quilômetros de Santarém, está Alter do Chão de carro, rodovia bem pavimentada, então a gente faz ali em 40 minutos de viagem, e aí rapidamente você está em Alter do Chão, pode inclusive fazer transfer noturno, não tem problema, tá? Então é bem tranquilo, pode chegar a qualquer horário que a gente consegue atender. E aqui, nessa região de Santarém, a gente tem aqui pode-se fazer um pequeno city tour para conhecer um pouco da cidade, né? Tem a parte histórica que é interessante, tem a região do Porto também, e em frente a Santarém a gente tem o Encontro das Águas. Tá? Esse Encontro das Águas, que é o rio Tapajós, esse rio de cor mais escura, que na realidade ele tem a água bem clarinha, vocês vão ver numa outra imagem, e o rio Amazonas aqui do outro lado, e eles ficam correndo lado a lado aí, em frente a Santarém aí, por quase 5 quilômetros. Tá? Então, a gente tem esse passeio, que é um passeio opcional, tá? Para você visitar o Encontro das Águas, e além de conhecer o encontro, a gente vai nas comunidades que ficam próximas ali, as comunidades ribeirinhas que ficam aí nessa região, para a gente poder conhecer um pouco da cultura deles, né? Almoçar com a comunidade, conhecer um pouco sobre a floresta da área do Tapajós, né? Que é essa área que a gente vai estar conhecendo agora. E aí, como eu falei, 30 quilômetros de Santarém para Alter do Chão. Esse mapa aqui é um mapa, tentei encontrar um mapa mais ou menos interessante para mostrar para vocês aqui como que é essa região de Alter do Chão.
Então, esse primeiro ponto que eu coloquei aqui é a Ilha do Amor, né, que é o nosso principal atrativo, né? As fotos de Alter do Chão, geralmente, que vocês olham, é onde essa ilha aparece. Eu vou mostrar a imagem para vocês também. Então, aqui tem uma setinha de onde vem a rodovia de Santarém. Aqui temos uma igreja que fica no centrinho da cidade para você visitar. O centro da cidade Alter também, da vila, né? Ele é muito bonito, tá? É bem estruturado, tem artesanato, restaurantes, uma boa gastronomia, né? E aí a gente pode conhecer aqui durante a visitação em Alter do Chão. Aqui é o Lago Verde, tá? Que é um lago muito bonito. É uma área inundada que a gente tem aqui da Floresta do Tapajós, que a gente faz visitação de lancha. Os passeios que a gente faz aqui nessa região de Alter, a maior parte deles é de lancha, tá? Lancha ou barco regional. E aqui é uma imagem aérea de Alter, né? Como eu mostrei ali no mapa, né? Então, essa é a Ilha do Amor. Na ponta lá dessa ilha, né? A gente tem ali a Serra da Piraoca, tá? Que é uma serra bem íngreme, onde a gente faz uma trilha de aproximadamente 1 hora para você subir no topo dessa serra e ter uma imagem panorâmica aí, tanto da Vila de Alter, tanto da Praia do Amor, tanto da Floresta do Tapajós, tá? E também entender das localizações para onde está o Rio Amazonas, né? Então é muito bacana esse passeio. A gente faz geralmente numa tarde e termina com o pôr do sol na Ponta do Cururu, que é uma das praias que nós temos aqui na região. O que é interessante vocês entenderem, ó, aqui tem um contraste nas duas imagens. Ó. Essa aqui, a ilha está aparecendo mais, ou seja, o Rio Tapajós, que é esse rio que corta aqui essa praia, né? Ele tem um período de baixa e um período de cheia. Tá? Então, ele começa a encher final de novembro, começo de dezembro. Tá? E aí, quando ele tem aí o seu ponto alto, mais ou menos ali no mês de maio, né? Onde a praia está bem cheia. Então, aqui, inclusive, formam vários restaurantes locais, né? Que realmente ficam aí durante 6 meses do ano. Então, junho, ele começa a baixar o nível da água. Então, mais ou menos ali meados de julho, agora, no período que a gente está, julho, agosto, setembro, outubro, é a época onde o rio está baixando e aí essa praia aparece, tá? Então, de novembro para frente, né, de dezembro para frente, ele começa a encher, tá? E aí essa praia chega até a ser toda coberta, como está aqui nessa imagem aqui, quase toda já coberta pelo Rio Tapajós, tá? E aí essa praia fica submersa. Então, nós temos aí, agora de julho até novembro, né, temos a praia bem bonita aparecendo, né? Onde ela ressurge aí das águas do Tapajós. E aí, dezembro, ele começa a encher o nível da água e essa praia começa a sumir e ele cobre toda essa região. Mas, Adriano, eu só vou visitar, né, de julho até novembro? Não. A gente tem outras alternativas de passeio, né? Ainda ficam algumas praias aqui na região que a gente pode conhecer, né? Mas também a gente consegue fazer trilhas aqui, conhecer toda a parte da fauna, a floresta encantada que se forma na época da cheia do rio, né? Então, a gente tem várias alternativas de roteiros aqui em Alter do Chão, que não é só a praia, como vocês estão vendo aqui. E aí, essa é uma imagem do topo da Serra da Piraoca, né? Então, para vocês verem como que é bonito aqui, né? O cenário quando você está lá no topo da serra, após fazer a trilha em Alter. Todos esses passeios, pessoal, que eu estou falando para vocês, tanto Belém, Marajó, Alter do Chão, a gente não tem restrição de público, tá? Então, a gente atende passageiros principalmente de melhor idade, tá? É o nosso principal perfil que a gente atende aqui na região, tá? E essa trilha para a Serra da Piraoca é uma das trilhas mais longas que a gente faz, né? Que é mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20, tá? Mas se o passageiro não quiser subir no topo da serra, nós temos ali um nível intermediário onde ele pode subir sem fazer muito esforço e conhecer um pouquinho aí, ter essa visão aí da Ilha de Alter, né? Da Vila de Alter e das praias que se formam em volta, né? Então, aqui que vocês estão vendo, tem alguns hotéis que formam aqui, ficam aqui às margens do Rio Tapajós, como o Hotel Mirante da Ilha. Temos o Bela Alter, que fica mais na região aqui da Floresta do Tapajós. Temos o Hotel Borari e temos outras pousadas, como a Sombra do Cajueiro, né? Tem algumas alternativas de hospedagem bem legais aqui em Alter do Chão. E tem um hotel de charme, que é Pousada Vila de Alter, né? Esse é um hotel de charme que tem aqui na região de Alter, que é muito bacana para passageiros que já buscam esse tipo de hospedagem, tá? Essa é uma imagem da Floresta Encantada, na época que o Rio Tapajós está bem cheio, então a gente faz esse percurso aqui de barco, né?
mostrando um pouco da floresta, toda a riqueza dos igapós que a gente tem aqui nessa região, uma imagem aérea de como que a gente faz os circuitos, né, por dentro da floresta, e também a gente visita algumas comunidades, né, aqui em Alter do Chão, como é no Canal do Jari, que tem a comunidade que fica aqui nessa região. Esse canal, ele também na época das cheias, né, ele enche bastante. Tem algumas áreas que a gente fica com formações assim de pequenas poças de água cristalina do Rio Tapajós, onde a gente pode ter banho também. E tem as Vitórias Régias, né? Então, a gente aprecia a Vitória Régia, aprecia inclusive alguns animais como bicho preguiça, jacaré, né, tucanos, alguns animais que ficam aqui nessa região na época, durante todo o ano, né? Então a gente visita o Canal do Jari para conhecer principalmente sobre a fauna e a flora da região amazônica aqui na Floresta do Tapajós. E aqui também é uma das trilhas que a gente faz, onde você vê essa malmeira, né, que é essa planta maravilhosa, né, essa árvore maravilhosa aqui da região amazônica, que facilmente a gente encontra. E aí ela já fica na comunidade de Amaraquá, que é uma outra comunidade que nós visitamos aqui, de nativos que fica aqui dentro da floresta do Tapajós. E aí também a gente entende um pouquinho sobre a cultura da seringueira, né, da extração do látex para produzir a borracha, né, inclusive com o látex hoje já se faz o couro ecológico, né, que as comunidades desenvolveram hoje e comercializam ali no seu artesanato local, tá? Então é muito bacana conhecer também aqui essa cultura aqui dentro dessa comunidade de Amaraquá, que fica próximo de Alter do Chão. A gente recomenda aqui em Alter pelo menos 3 dias, tá? De roteiro, 3 dias e 2 noites, mas se o passageiro puder ficar 4 ou 5 dias, também é recomendável. A gente tem os passeios de praia, né, para visitar as ilhas, e também os passeios na floresta, para você conhecer a floresta e as comunidades que a gente visita aqui durante os circuitos aqui nessa região. Essa é uma das praias, que é a Ponta do Muretá, que a gente visita também aqui em Alter. E eu até falo que todo passeio em Alter do Chão, ele termina com o pôr do sol, né? Que é esse pôr do sol maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Então, geralmente, quando a gente vai numa comunidade, a gente termina no final da tarde, voltando de barco da comunidade, você aprecia o pôr do sol ali, descendo próximo do Rio Tapajós, né? Então, fica um cenário realmente maravilhoso. E aí, pessoal, a gente vai falar agora, para finalizar, do Sairé. Sairé, que é uma festa tradicional que acontece em Alter do Chão, na segunda quinzena de setembro, tá? O Sairé é a festa do boto, tá? Inclusive, durante os circuitos que a gente faz de lancha, algumas regiões, como na Ponta do Cururu, a gente pode apreciar, inclusive, o boto. Boto, que é um animal muito curioso, tem uma fama grande aqui na Amazônia, né? Que ele é garanhão, né? Que algumas mulheres, quando saem à noite e voltam grávidas, foi o boto que engravidou, né? Acho que vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Então, ele é um animal muito querido e, assim, a gente tem hoje feito um trabalho muito forte aqui nessa região do Tapajós com o boto. Ele é tão importante que tem a festa dele, tá? Então, como que é o Sairé? O Sairé tem 2 botos, 2 espécies de boto, que é o boto cor-de-rosa e o boto tucuxi, tá? Então, esses 2 botos, eles se enfrentam durante a festa, tá? Como que é isso? É como se fossem 2 escolas de samba. Ou, pegando o exemplo aqui da Amazônia mesmo, né, lá em Parintins, o boi garantido e o boi caprichoso, né? São são 2 tribos, né? Que é a tribo do tucuxi, a tribo do boto cor-de-rosa, que elas dançam, né? Então eles se vestem com indumentárias diferentes, né? É como se fosse realmente um carnaval, tá? E aí tem carros alegóricos, tá? É muito bacana essa festa, tá? Acontece ali na segunda quinzena de setembro. Alter do Chão fica cheio, lotado de visitantes. Então, para quem quiser conhecer, é interessante reservar com bastante antecedência, pelo menos 3 ou 4 meses de antecedência, porque realmente a hospedagem, a gente tem pouca oferta de hospedagem, mas é um período que é muito procurado. E aí esses botos, eles dançam, né, querendo disputar a rainha do Sairé, né? Que o Sairé, que a rainha, que é a mulher mais bonita da vila de Alter do Chão, que foi eleita, né, durante o festival. Então esse festival é muito, como vocês podem ver, muito interessante, né? Aqui, como vocês podem ver, é o boto tucuxi, né? Que então tem ali as danças, cada um tem a sua música, o seu ritmo, né? E aí é eleito, né, quem se apresentou, quem trouxe indumentárias, né, quem trouxe uma alegoria mais bonita para a festa.
e aí o boto que ganhar leva a Rainha do Saré, né? Então, leva, né? Mas ele fica com a Rainha do Saré, né? Então, é muito interessante essa festa, e aí também a gente oferece aqui para os passageiros que queiram visitar o Alter do Chão nesse período. E aqui é uma imagem para a gente finalizar e vocês entenderem, né, por que o Alter do Chão é conhecido como Caribe brasileiro, né? Então, as águas do Tapajós são águas claras, né? E aí você realmente se sente como se estivesse numa praia do Caribe. Então, em 2011, um jornalista americano, né, ele veio aqui para o Alter do Chão, tá? E aí ele veio nessa época. E aí ele comparou com as praias do Caribe e desde então ficou conhecido como Caribe brasileiro, principalmente para o mercado internacional. Tá? Então, vale muito a pena vocês também ofertarem o Alter do Chão com essa pegada, porque tem realmente o passageiro vai se sentir como se estivesse numa praia do Caribe. E aí, para finalizar, eu vou rodar aqui um vídeo de Alter do Chão. Pense num céu que descortina cores inacreditáveis, em rios de águas claras que refletem o azul como um espelho. Pense numa terra rica em beleza, cultura e sabores, de areias brancas, de gente generosa com a natureza inteira ao seu redor. Que lugar é esse? É o Alter do Chão, o Caribe brasileiro. Surpreenda-se. Visite o Alter do Chão. Experimente o Pará. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a Diversa. Agora eu dou a palavra para vocês aí para a gente seguir. Deve ter algumas perguntas no chat, né? Sim, tem várias perguntas, Adriano, que o Gustavo vai te falar daqui a pouquinho. Eu gostaria também de pedir desculpas aí, nós tivemos um problema técnico no Zoom que acabou limitando o acesso a mais agentes. Então, nós tivemos uma fila enorme de agências que não puderam assistir. Eu gostaria de pedir desculpas por isso. Fomos surpreendidos com um problema técnico aí. E de qualquer forma, eu como brasileiro assim tenho até vergonha de ter assistido o que você mostrou, a beleza da imagem e tudo. Eu não conheço o Pará, eu estou assim passado com a beleza, a qualidade do que você mostrou. Qualidade das imagens, a beleza dos lugares, a história, tudo, olha, é impressionante. Chego a me arrepiar aqui de emoção, de muita beleza. Obrigado. Muita beleza mesmo. Eu vou passar agora para o Gustavo fazer as considerações, as perguntas, depois a gente volta um pouquinho, mas parabéns, espetacular. Obrigado. Acho que todos os agentes que tiveram o privilégio de te assistir aqui hoje, volto a reforçar que a Diversa soltou hoje um pacote também, né, do Alter do Chão, um programa que a gente faz com a GECOS aí, e também dizer que todo esse material, o Gustavo também falou pelo chat aí para todos eles, esse material vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, sempre a gente sobe essas matérias para que as pessoas possam ter acesso a isso. E olha, é obrigatório ter esse material do Pará em todas as agências. Obrigatório, porque é muito bonito. Você está de parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Gustavo, vamos lá. Vamos lá. Bom, Adriano, muito obrigado aí. Os comentários do chat aqui, a gente tem algumas perguntas, mas quando a apresentação assim, é completa, né, não se gera nem tantas dúvidas, muito pelo contrário, ela inspira. Então, eu acho que você conseguiu aí conquistar muita gente de viagem que vai agora ver o Pará com outros olhos aí para poder divulgar. Sem dúvida. Né? Então, isso é sensacional. Bom, vamos lá. Que a primeira pergunta que a gente tem aqui, foi uma pergunta perguntando com relação se existe algum passeio de barco à noite que tenha jantar para poder na Baía de Guajará. Certo. Não, ainda não tem. Na realidade, ali na Estação das Docas, tem um passeio no final da tarde, que é para um pôr do sol, onde a gente sai da estação e aí tem um casal que dança carimbó no barco. Né? Então, é um momento onde você pode, inclusive, conhecer um pouco do carimbó, né? Dessa cultura nossa aqui, esse ritmo bem diferente. E aí ele faz um circuito pela Bahia e retorna para a Estação das Docas, e aí o jantar fica na própria estação, né? Mas jantar durante o barco realmente não tem. Não, é uma sugestão aí, ó, para Jecos começar a pensar num passeio de barco com um jantar para poder ver as luzes. Ó. Uma oportunidade. Isso aí. Bom,
Com relação a Marajó, né? Algumas perguntas que vieram aqui com relação aos passeios com búfalo. Existe a possibilidade de fazer o passeio sem ser montado no búfalo? E também se existe a visitação a algum centro de tratamento dos búfalos? Sim, na realidade, a gente tem um trabalho forte com as fazendas marajoaras, né? E eles já fazem hoje uma grande, né, grande trabalho até por conta de como se preserva esse animal, né, de como se trata ele. Então, as próprias fazendas hoje elas já têm esse tratamento, né, onde a gente pode apresentar isso para o turista, porque na realidade, antes, Gustavo, tinha um local chamado que é o curtume, né, onde eles fazem o tratamento do couro do búfalo, tá? Então, o curtume, ele na realidade foi até tirado dos roteiros turísticos, né? É só realmente para a comunidade, porque o turista ele acaba ficando um pouco impactado, né? Então, há hoje um trabalho com os fazendeiros locais, com toda a região, o próprio nativo, para que ele tenha essa consciência, né, de como que ele pode tratar esse animal, né? Então, não há um centro, né, mas cada fazenda hoje, ela tem esse trabalho, né? E, inclusive, hoje tem eventos que acontecem no Marajó, que é só sobre o búfalo, né? Então, eventos de agronegócios, né, onde eles trabalham principalmente a cultura de preservação desse animal ali na Ilha do Marajó. E com relação à montaria, ele é só uma experiência que se possibilita para o passageiro, né? Mas se caso ele não quiser, a gente também não precisa fazer a montaria. Tá? O circuito ele é adaptável, né? Como eu comentei, você pode ir a cavalo, pode ir a pé, né? Então, mas assim, ele fica tão encantado pelo animal, né? E por entender do animal, né? Ele acaba realmente querendo apreciar e querendo experimentar essa montaria. Mas a gente tem essa alternativa caso ele não queira fazer. Bom, com relação a Santarém e Alter do Chão, né? Estão perguntando aqui se não é interessante fazer uma pernoite em Santarém ou apenas uma visita de panorâmica. O que você recomenda? Então, Santarém é uma cidade muito corporativa, né? Ela tem um pequeno centro histórico, né? E como ela é muito próxima de Alter, 30 quilômetros, então acaba que turisticamente, né? Para quem vai a lazer mesmo, não é interessante ficar em Santarém, né? Então já vai direto para Alter porque fica muito próximo. Mas quem tem interesse em principalmente conhecer o Encontro das Águas, que é um fenômeno muito interessante, que tem também na região lá do Amazonas, né, ali em frente a Manaus, próximo de Manaus, né, aí a gente recomenda fazer o passeio de um dia, né, mas usar o Alter do Chão como uma base mesmo para hospedagem. Santarém tem alguns hotéis, mas são todos hotéis corporativos, né, porque o turismo de negócio é muito forte lá na região, mas não precisa ficar hospedado em Santarém porque é muito próximo de Alter. Maravilha. Bom, cadê? Deixa eu ver aqui. Em Alter do Chão, tem duas perguntas com relação à hospedagem em Alter do Chão. Né? Uma pergunta é se, além da Pousada do Charme, né, tem a Pousada do Charme, existe algum outro tipo de acomodação 5 estrelas e uma sugestão de acomodação para grupos, tanto em Alter do Chão e em Marajó. Pronto. Em Alter do Chão, a hospedagem que se aproxima de umas 5 estrelas é a Pousada de Charme em Vila de Alter. Tá? Seria realmente, ele só tem 6 chalés, são todos chalés de madeira, reflorestada, tem todo um trabalho de sustentabilidade que é feito na pousada. O café é servido no seu chalé, né? Atendendo já, antes de ter essa situação que a gente está passando hoje, né? Já se fazia esse tipo de atendimento diferenciado, né? Com amenities especiais. Então, é o que atende esse público que quer buscar mais um turismo de luxo. Já para grupos, né, eu recomendo ou o Hotel Mirante da Ilha ou o Hotel Borari, que já tem uma estrutura maior. Se eu não me engano, o Mirante da Ilha tem 35 quartos e o Borari tem 20. Né? Então, já tem uma estrutura para grupos aí de 40 a 45 pessoas que consegue acomodar. O Bela Alter também acomoda grupo, só que ele é um pouquinho, tem uma tarifa um pouco mais cara que os outros, né?
Porém, ele não é um hotel em formato vertical, ele é chalés espalhados pela área da floresta, né? Então é bem bacana, é bem diferente mesmo. Então fica essas alternativas aí para quem quer atender aí uma hospedagem mais intermediária. Uhum. E perguntaram aqui, Adriano, se existe a possibilidade de pernoitar lá em Alter do Chão em um barco, com serviços e... Sim, tem algumas expedições, Gustavo, que a gente faz pela floresta amazônica, né? Só que na área do Tapajós é onde a gente pode pernoitar de barco, inclusive até acessar algumas comunidades indígenas aqui da região, né? Então a gente pernoita no barco, são barcos que têm alguns camarotes de estrutura, mas são barcos que levam no máximo um grupo de 20 pessoas, né? Então não são barcos grandes, tá? Então a gente consegue fazer também esse tipo de expedição aqui. Beleza. E uma outra pergunta aqui, a gente está com mais duas perguntas, né? Tá. Uma até colocaram aqui, tem uma comunidade indígena fantástica na região de Alter do Chão. Isso. É possível visitá-la e é necessário algum tipo de autorização? Existe um tour para visita? Isso, são os Mundurucus, né? É uma comunidade, uma tribo que fica próximo da Vila de Alter, mas aí de barco a gente vai levar 1 dia e meio, mais ou menos, para chegar lá. Mas precisa de uma autorização do IBAMA, né, da FUNAI, né? Então tem todo um trabalho que é feito lá com a tribo, e eles já recebem turistas lá. Então, eles fazem todos os rituais, eles seguem toda a vida deles normal, né? E aí o turista pode apreciar. Tá? Então, dormem lá na oca deles, em redes, né? Então, quem não quiser dormir em rede pode levar um colchonete ou um saco de dormir. Mas a gente já tem também essas expedições preparadas para a comunidade indígena, que é dos Mundurucus. Uhum. E aqui a última pergunta é com relação à festa do Saire. Ela vai ter esse ano? Sairé. Sairé. Ela vai ter esse ano? Então, né? Como que está? Eu vou aproveitar, viu, Gustavo, para falar tanto do Saré quanto do Sírio, né? Uhum. Porque todas elas, né, são festas grandiosas, né, que tem aglomeração de pessoas, atendem pessoas, né? O Sírio Belém fica com 4 milhões de pessoas durante a festa do Sírio, né? Então, é muita gente. Então, essas festas, na realidade, elas estão sendo reformuladas, né? O Saré em setembro, o Sírio em outubro. Então, o que nós sabemos até então da coordenação do Sírio é que eles vão tentar fazer o Sírio de forma virtual, tá? Com as missas sendo transmitidas pelo YouTube, né? Seguindo a mesma programação, só que não nos locais onde se aglomeravam as pessoas antes, nas igrejas, nas ruas e tudo mais. Só que para o Sírio, para vocês entenderem, na realidade, são até pagações de promessas do povo paraense. Então, estão até se estruturando, porque provavelmente pessoas vão até Belém, tá? Mesmo não podendo ter a festa, não podendo aglomerar, mas fiéis vão até Belém para poder pagar as suas promessas. Pagar as promessas. No período do Sírio, né? Então, está sendo ainda um grande debatido aqui como que vai se comportar, mas provavelmente não vai ter mais as procissões, né? Talvez procissões só de carro, né? Para que realmente não tenha essa aglomeração de pessoas, né? Não sei se vocês sabem da questão da corda, né? As pessoas vão até a corda, todo mundo quer tocar na corda, então você imagina, pessoas tiram um pedaço da corda porque eram promessas que vieram pagar, né? Então, é realmente uma situação bem, bem delicada, né? E o Saré também é a mesma coisa, né? Então, o Saré é um grande carnaval, né, que acontece na região, né? E aí também eles estão tentando remodelar a festa, tá? Para que ela possa ser apresentada de alguma forma para o público, tá? E aí também, para vocês saberem, Alter do Chão abriu as praias agora, ontem no caso, né? Até bom que estão trazendo de primeira mão aqui para vocês. Então, ontem eles abriram as praias, né? Então, as praias já estão podendo ser visitadas, tá? Alguns hotéis também já reabriram. Então, já está começando de modo gradual a atender passageiros aqui na região, né? Então, tanto o Marajó ainda não, mas Alter do Chão e Belém já tem aí uma reação para a reabertura, tá? Então, todas essas festas vão ser remodeladas. Por exemplo, no Maranhão, onde a gente também trabalha, o São João, né, que é muito forte, foi feito de modo digital.
né? Então, os grupos de Momboboi se apresentaram através do YouTube, junto com a Secretaria de Cultura, né? O Sebrae deu apoio. Então, provavelmente, essa vai ser a modelagem aqui para o Sairé também e para o Círio de Nazaré. Aqui, só um comentário, você falou com relação ao Círio de Nazaré, eu fico no Espírito Santo, e aqui a gente tem a Festa da Penha, que também é a segunda maior festa, né, católica no Brasil, e ela foi toda virtual também, só que a nossa foi bem no comecinho da pandemia, né, mas foi toda virtual, a Romaria foi virtual, mas não perdeu o apelo das promessas, a fé das pessoas, acho que ainda ficou muito mais latente. Verdade. Bom, a última pergunta aqui, né, pergunta se é necessário, para poder fazer as visitas, tomar vacina de malária. Não, a gente recomenda que as vacinas estejam atualizadas, principalmente a de febre amarela, tá? Mas não há nenhuma restrição se por um acaso você não tiver com elas atualizadas, né? É só uma recomendação, mas não é obrigatório. Não, maravilha. Bom, Adriano, as perguntas se encerraram. Muito Eu tenho obrigado. mais uma aqui só para perguntar, uma então curiosidade. Assim, é uma brincadeira até, porque você falou muito das mangas, etc. e tal, né, do túnel das mangas. É uma curiosidade, porque diz que o carro mangado, ele vale menos. Como é que é essa história do carro mangado aí? Olha, é verdade, viu? E facilmente as pessoas, quando vão comprar carro em Belém, né, elas vão analisar se o carro é usado, né, seminovo. Elas vão analisar se não tem alguma marquinha de uma manga que passou por ali, né? Mas é muito curioso isso aqui na cidade. Uma vez eu escutei de um amigo daí que falava assim, ó, carro mangado perde valor. Ele já sabe que ele passou pelo acidente. Isso aí. Silvia, vamos então fazer o sorteio do... Vamos lá. Só queria reforçar sobre o Pode sorteio falar. que teria para 2 pessoas, tá? Ah, são 2 pessoas? É, Ok. 2 pessoas. Ótimo, obrigado. Ótimo, obrigado. Ana de Luiz, ok. Entraremos em contato. Obrigado, Silvia. Voltando lá, obrigado, tá tudo aí. Bom, Adriano, então, em nome da Diversa, muito obrigado pela sua participação. Foi fantástica essa apresentação e, particularmente, eu fiquei impressionado com tudo que você mostrou aí. A beleza dos objetos de arte, o artesanato, a riqueza gastronômica, a paisagem e a qualidade das imagens que vocês trouxeram para nós aí da GECOS. Olha, muito bem cuidado, viu? Você está de parabéns. Tenho certeza que todos os agentes que estão nos assistindo aqui também ficaram muito estimulados a conhecer, e quem não conhece, como eu, deve estar envergonhados também de não conhecer, tantos lugares do Brasil. Muito bonito, muito obrigado, viu? Em nome da Diversa, te agradeço novamente. As meninas, acho que a Rai e a Thaís saíram, porque nós tivemos que, o nosso time foi saindo para poder deixar que mais agentes entrassem, porque nós tivemos essa limitação técnica aí que houve com o Zoom. Mas muito obrigado, viu? Um grande prazer tê-lo aqui. Agradeço aí a presença de todos, muito obrigado. Um bom final de semana para os agentes de viagens. Aproveitem que nós já divulgamos hoje, né, essa viagem, esse pacote para o Belém com a GECOS. Podem customizar essa nossa lâmina para todos os seus clientes. Por favor, divulguem. Daqui a pouco nós já estamos, né, com tudo normalizado, não é, Adriano? Então, vamos conhecer o Pará. Muito obrigado, viu, pela presença e pela participação. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Gustavo, pela ajuda. Obrigado, Silvia. Muito obrigado pela presença de todos aí. Obrigado um grande pela abraço. oportunidade e a gente está à disposição. Espetacular. Obrigado. Espetacular, muito obrigado. Deus. Amém. Você também, obrigado. Obrigado.